Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada das questões do folheto referente ao aulão sobre Água Funda de Ruth Guimarães, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Você ainda não sabe que aulões são esses sobre os livros de literatura cobrados pelo vestibular da FUVEST 2025? Então, veja esse videozinho aqui em que você vai ter mais informações sobre esse curso especial e a ter acesso às aulas que ainda estão gravadas. A primeira questão é da Federal de Mato Grosso do Sul. O que ela pede? Sobre Água Funda de Ruth Guimarães, é correto afirmar o quê? Veja o que diz a letra A. Ao atribuir voz ao povo da roça e ficcionalizar a vida no campo e os tipos que ali circulam, o romance insere-se num regionalismo, isso é comum no regionalismo da década de 30, político-militante. Veja, esse aspecto político-militante não está em Água Funda. Você pode até perceber nas entrelinhas uma crítica social, mas não tem nada desse político militante. Ela faz uma literatura para levantar uma bandeira, para fazer claramente uma crítica social, como você vai ver, por exemplo, nos textos de Jorge Amado. Então, letra A, descartada. Letra B. Por meio de um narrador cético, o narrador não é cético. Lembra que ele aceita tanto o ponto de vista lógico-científico quanto o ponto de vista da sabedoria popular. Então, tá errado isso aqui. A obra, questiona a credulidade ingênua e medrosa do homem da roça, não existe esse questionamento, esse colocar em dúvida, que assume o fantástico e o destino como explicações do real e, assim, submete-se ao poder e aos abusos dos usineiros. Aqui tem uma relação inadequada de ideias, para não falar absurdo, não tive coragem de falar absurda, mas veja, como o cara vai se apegar à superstição e à crendice, então qual é a consequência natural? Ele vai se submeter, ele vai se subordinar às estruturas de mandonismo e autoritarismo. A não tem B a ver com B, tá? Então letra B, ou melhor, quando eu digo A não tem a ver com B, não estou querendo dizer que a alternativa A tem a ver com B, não é isso? Eu quis dizer que a primeira relação de ideias, A, não tem nada a ver com a segunda relação de ideias, B, tudo bem? Vamos então para a letra C. Por meio de representações estereotipadas, a Ruth Guimarães, que estudou com seriedade a cultura popular, então isso faz com que ela não tenha essa visão estereotipada, esquece isso. Também não tem isso aqui, de pessoas e aspectos culturais regionais, o romance aborda de forma humorística os temas da morte e da loucura, desconstruindo as estéticas do realismo fantástico. Veja, tem sim o realismo mágico ou o realismo fantástico, ela não desconstrói essas estéticas. Nossa, o que outro romantismo tem a ver com a parada aqui? Então, descartada a letra C. Vamos à letra D. Retomando os procedimentos característicos da cultura oral, né, que são o quê? Quais são os procedimentos? Dessa conversa fiada, dessa linguagem solta, né? Então tem isso. E investindo na verossimilhança, o narrador instaura na obra um ouvinte narratário. Nossa, o que é isso? Narrador é quem narra, narratário é para quem eu narro. Então, olha esses termos que eles usam. Enunciador é quem fala um texto, enunciatário é para quem se destina esse texto, né? Bom, então esse narratário ou enunciatário é o moço, né, meu amigo? Moço. Então, já está naquele primeiro parágrafo que eu mostrei na aula, em destaque a palavrinha moço, que indica a pessoa com quem se fala, a quem se dirige o texto de Água Funda, né? Com quem finge dialogar, seja para responder uma suposta pergunta, seja para contar história ou histórias que viu, ouviu ou vivenciou. Essa, mas pensando que está errado na letra E. A escolha do narrador, de certa forma ele é onisciente, externo e alheio à realidade descrita. Veja que ele faz parte daquela comunidade do interior da região da fazenda de Olhos d'Água. Então tá errado isso, com fala sempre, já desconfia com esse negócio sempre, não podemos ser radicais e humanas, vamos lá, sempre expressem, não é português culto, é o português falado, oral, né? O português regional, tudo bem? Então, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra B. A segunda questão também é da Federal do Mato Grosso do Sul. Ela pede o seguinte, ela é um pouco cansativa, trabalhosa, né? Que a gente tem que ler. Mas o vestibular é isso, né? Os 3 enunciados a seguir, em itálico, pertencem à obra A Água Funda. Esqueci de colocar em itálico o nome da obra, que tem sempre estar em destaque, né? E correspondem aos 3 parágrafos que encerram o 3º capítulo,
em que é narrado um fato passado. Que fato é esse? Sinhá vendeu tudo, aprontou as malas e foi embora. Lembra, Ana Carolina, depois que se casou com aquele moço bonitão, né? O moço bonito, vende tudo e parte. Muito bem. E vem antes de um novo fato, chamado de presente. O resto da história é de agora. A companhia mandou um homem tomar conta disso tudo. Muito bem. Cujos desdobramentos são relatados no 4º capítulo. Bom, leamos os 3 enunciados, que são 3 períodos, 3 informações, 3 parágrafos. São isso, ó. A gente passa nesta vida como canoa em água funda. Passa, a água bola um pouco e depois não fica mais nada. 2º parágrafo. E quando alguém mexe com varejão no lodo e turva a correnteza, isso também não tem importância. 3º parágrafo. Água vem, água vai, tudo fica na mesma ou do mesmo, né? Outra vez. A gente até destacou esse trecho, né? Muito importante, que de uma certa forma ele fala da lógica do livro. Então você guardou muito bem essa informação. Mas veja o que se pergunta. Pela leitura global do romance e considerando seu contexto de produção, é correto interpretar que, além de sugerir o caráter cíclico dos eventos históricos, estou falando, além desse histórico, os trechos mencionados deixam implícita uma alusão ao quê? Veja, não há uma crise existencial da narradora, ela não expressa crise existencial. Ela fala, mas esse eu em crise não aparece. Então descarta a letra A. A persistência de relações de dominação, independente de mudanças históricas. A gente até comentou isso na aula, é muito bonita essa interpretação. Você tem toda aquela agitação da água, você pega uma vara e joga, pode jogar uma pedra, pode mexer naquela água, levanta toda aquela sujeira, o lodo, né? E aí o tempo passa e tudo se acalma. É a cara do Brasil. Vem revoluções, vem transformações, muda tudo para continuar na mesma. E é o que a gente vê no livro. A gente pega, nesses 50 anos, a gente sai de uma situação de mão de obra escravizada, há uma modernização, acaba a escravidão, vem uma mão de obra assalariada, vem maquinário, substitui boa parte dessa mão de obra, mas ainda tem estruturas de opressão, estruturas de dominação, de exploração. Muda tudo para continuar tudo igual, bem a cara da cultura brasileira. Então deve ser essa. Mas o que há de errado nas outras, professor? Veja a letra C. A capacidade de resignação, resignado é aquele que aceita as coisas como são, né? Do homem no campo, retomando o mito do bom selvagem. Não se desenvolve esse mito do bom selvagem. E qual a relação do bom selvagem com resignação? Não ficou claro. Ficou clara essa relação. Então, descartada a letra C. A letra D pode até enganar a gente, né? Parece que é ela, quando ela diz persistência das superstições no imaginário dos habitantes das regiões interioranas do Brasil. Mas isso não está sendo anunciado pelo enunciado, né? Veja, o enunciado está falando assim, além dessas questões históricas, o enunciado está chamando a atenção de história. E esse letra D quase chegou lá, mas não é o que o enunciado está chamando, não é aquilo que foi preparado pelo enunciado, descartada a letra D. Né? Mas será que tem persistências e superstições? Mas não é o que foi anunciado, chamado, preparado pelo enunciado da questão. Letra E, falta de reconhecimento pelo público brasileiro da qualidade das obras literárias da autora de autoria feminina. Nossa, tudo bem, faz sentido essa, mas não tem nada a ver com o texto e com o enunciado. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra B. As próximas questões se baseiam num textinho que é justamente a abertura, é o primeiro parágrafo de Água Funda. Tanto que eu chamei a atenção dos senhores durante todo o nosso curso das obras da FUVEST. É muito comum os vestibulares pegarem a abertura de um romance. Bom, vocês se lembram dessa explicaçãozinha. Veja aí a terceira questão. O excerto acima apresenta como narrador um contador de histórias que é do interior do Brasil. Para tornar mais autêntica essa figura literária, é alguém, quem está falando, é alguém do interior. Como é que eu torno autêntico, né? Ruth Guimarães preocupou-se em o quê? Para você perceber, nossa, é realmente um cara do interior. É a letra A, utilizar marcas de linguagem decorrentes da cultura de uma região específica. É a linguagem típica desta região do interior. Letra A, mas por que as outras estão diferentes? São erradas, professor? Vamos ver, a letra B. Revelar crenças populares, ainda que ele não coloca em dúvida, em descrença
essa sabedoria popular, e não coloque em descrença, que eu até fiz, né? Desculpa, essa questão foi eu que fiz, tá? Essas crenças em descrença. Letra B, errada. Letra C, dar à narração a forma de prosa imitando os enunciadores do gênero feminino. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, os enunciadores femininos gostam de contar textos em prosa. Não faz sentido a letra C. Letra D, demonstrar referência que revelam referências, demonstrar referências que revelam conhecimentos de natureza geográfica. Então, se o cara conhece realmente a geografia daquele lugar, então é verdadeiramente um contador daquela região. Veja, eu posso ser um professor de geografia que conhece as cidades daquela região. Não é porque o cara cita pontos geográficos que você vai dizer, nossa, é um típico contador de histórias ou de causos, que é a grande característica da linguagem deste narrador. Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra A. A quarta questão, o que ela pede? Ela pede o seguinte, a pessoa boa a que se refere o narrador na primeira linha, veja, quando ele fala aqui, ó, mas será boa? Tão boa como mel de jati. É que a mãe de ouro tinha enfeitiçado o homem. Então você já sabe, veja, ela era boa mesmo. Não é que ele a abandonou porque ela era ruim. Não, ela era boa, o cara era apaixonado por ela. Mas o que aconteceu? Você já sabe quem era apaixonado? O Joca. Era apaixonado por Curiango. Mas aí teve toda aquela fixação, aquela obsessão do Joca pela mãe de ouro. Ele acabou abandonando a coitadinha. Portanto, ficou fácil reconhecer. Quarta questão, Curiango, grande amor de Joca, letra B. Para a quarta questão, não sobrou nada de sombra de dúvida sobre essa resposta, né? Estamos falando de Curiango, o que faz com que você, com certeza, sem dúvida nenhuma, tenha assinalado aí a letra B. Quinta questão, mais fácil ainda. O trecho faz referência a um elemento simbólico basilar em Água Funda, a saber, desculpa de novo, olha, a linguagem mal escrita, né, desse professor ao montar uma questão. Devia ter percebido, ó, eu usei no enunciar a palavra elemento e ela repete, ela volta, né, na alternativa B, os elementos aquáticos. A água é um elemento constantemente mencionado em Água Funda. Está no título, está no nome da fazenda onde se passa essa história, o jeito de Curiango é comparado a uma água de um remanso. Então os elementos aquáticos são um aspecto comumente usado, né, é a base de muitas das simbologias de Água Funda. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Sexta questão, ainda sobre o mesmo texto, o que ela pergunta? Água Funda, apesar de sua aparência de conversa fiada, você vai falando sem rumo, despreocupadamente, possui uma estrutura narrativa bastante organizada. O texto está muito bem montado. Como é que você consegue provar isso? Como comprova no excerto acima, já que, veja, quando ele fala se era boa, nossa, que nem mel de jati, o problema é que quem apareceu? A mãe de ouro, e fez com que ele abandonasse uma pessoa tão boa. Isso, já nas primeiras linhas, é uma referência que vai acontecer lá no final da história, que a gente acabou de ver. O Joca amava essa Curiango, a Curiango é uma pessoa boa, só que o que acontece? O Joca ficou obcecado pela mãe de ouro, e essa loucura, nessa obsessão, o que acontece? Ele acabou largando a Curiango por causa da mãe de ouro. Então veja, como o texto é muito bem montado. O começo faz referência ao final. Há uma conexão entre começo e final, dá uma certa circularidade à história. Portanto, para a sexta questão, a única que fala disso, né? Na sexta questão, você deve ter assinalado aí a letra E. A sétima questão tem um texto muito interessante, e na verdade o texto serve para você questionar uma coisa muito interessante, questionar, visualizar, captar, perceber uma coisa muito importante que é uma das bases do Água Funda. Veja aí, já se observou que o narrador de Água Funda se assemelha aos contadores de causos, aquelas histórias curiosas, muito comumente contadas por gente do interior, aquelas pessoas que ficam longe dos grandes, que não pertencem aos grandes centros urbanos, né? Essa similaridade é percebida no excerto acima por meio do quê? Veja, letra A, do questionamento de elementos da tradição popular. Ele não questiona, não esquece isso, ele respeita esse conhecimento. Letra B, da capacidade de igualar as questões líricas às sociais. A emoção é igual a questões, aos problemas, aos elementos sociais.
Não vejo isso em Água Funda, isso não aparece no romance. E nem isso faz com que o texto pareça ser narrado por um contador de causa. Uma coisa não tem nada a ver com o enunciado, né? Da incorporação de expressões e superstições populares. Eu tenho os ditados, eu tenho metáforas, certas comparações que são típicas da linguagem do povo e até mesmo quando ele fala de certas superstições. É como se fosse alguém do povo que está falando e ao falar vai externalizar, vai falar, vai confessar, vai expressar o seu universo cultural por meio de expressões, por meio de superstições. Essa, mas professor, o que está de errado nas outras? Veja, da comicidade do relato, pelo menos esse trecho não tem nada de cômico. E a letra E do enfoque pessimista em relação aos fatos da existência. Não é porque tudo bem que o Água Funda pode ter uma visão pessimista da existência, mas veja, não é este pessimismo que faz com que o texto pareça, se assemelhe a uma história que é narrada por um contador de causos. Então, pode até ser verdade o que está sendo dito na letra E, mas ela não tem nada a ver com o enunciado. Portanto, para a 7ª questão, você deve ter assinalado aí a letra C. 8ª questão é da Federal do Rio Grande do Sul. Então, o que ela faz? Considere os dois trechos abaixo, respectivamente 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, e Água Funda, de Ruth Guimarães. Muito bem. E aí ele pergunta o seguinte, esses dois trechos. Então, um vai falar de uma chuva que durou quanto? 4 anos, 11 meses e 2 dias, naquela região em que se passa o romance do Gabriel Garcia Marques. E o outro é a famosa abertura do romance do Água Funda, né, de Água Funda. Veja, verdadeiro ou falso. Vamos ver aí. Os dois trechos permitem identificar o realismo mágico. No primeiro, isso é percebido também por meio do longo período ininterrupto de chuva sobre Macondo. Veja, como é que você tem uma chuva que dura quanto tempo? 4 anos, 11 meses e 2 dias. E o narrador nem questiona. Para ele é normal. Então isso é do realismo mágico. É um fato, como já expliquei para vocês no WhatsApp, que eu esqueci de falar na aula, né? Mas é aquilo que é estranho para a gente, mas o narrador e personagem tratam isso de uma forma natural. E o que acontece? No segundo, a personagem mítica Mãe de Ouro assume a forma de bola de fogo ou de uma bela mulher. E nem narrador, nem personagens questionam isso. Pode ser que nós, leitores, questionemos, né? Mas narrador e personagens, não, ninguém questiona isso. Então, verdadeira primeira. O livro de Guimarães e da Ruth Guimarães está ambientado na fazenda Olhos d'Água, Nossa Senhora de Olhos d'Água. O enredo organiza-se em 2 principais momentos. Primeira história, a primeira metade, da história de Sinhá Carolina, dona da fazenda ao fim da época escravagista. E a segunda história, a história de amor entre Curiango e Joca, que se apaixona pela moça ao vê-la pela primeira vez. Certíssima! E a terceira afirmação, a linguagem aproxima-se do tom coloquial e da oralidade da obra de Guimarães em tom de conversa. Engraçado, eu cometi erros de repetição e eu fiquei muito chateado que agora que eu estou fazendo essa resolução que eu percebi. Mas o próprio vestibular também fez isso, ó, em tom coloquial, em tom de conversa. Bom, a variação interiorana que compõe o relato, tanto na fala do narrador quanto no modo de expressão das personagens, abarca expressões e vocábulos rurais da sociedade campestre. Verdade. Portanto, veja, se todas são verdadeiras, para a 8ª questão, você deve ter assinalado aí a letra C. 9ª questão é discursiva, dissertativa, questão aberta. Ela pede o seguinte: o romance Água Funda apresenta 2 narrativas básicas, identifique-as, apontando as ligações que elas estabelecem entre si. Veja, a primeira é da proprietária rural, Dona Carolina, extremamente arrogante, autoritária, impositiva, até que ela, né, é uma mulher amarga, fechada para o amor, ela se abre para o amor, para um jovem que tinha sido expulso pelo pai da fazenda vizinha, a fazenda do Limoeiro. E o que acontece? Ela se apaixona, se casa com ele, começa a viajar com ele, mas ele a abandona, levando toda a sua riqueza, quer dizer, ela termina na miséria, sem nada, enlouquece, acaba se tornando a mendiga lá, Choquinha. A segunda narrativa é a do Joca, que se apaixona por Curiango, extremamente... Veja, você tem toda a história dessa paixão, dessas dificuldades, obstáculos, da timidez dele em conquistar a Curiango, até que finalmente conquista, casa-se com ela, deveria ser, e eles se casarem e viveram felizes para sempre. Não,
porque aí ele fica obcecado pela mãe de ouro, enlouquece por causa dela e a abandona, né? Abandona Curiango por causa da mãe de ouro. Qual a relação entre as duas histórias? A primeira é que as duas se passam no mesmo ambiente, na região do Vale do Paraíba, na região da fazenda da Nossa Senhora de Olhos d'Água. Segunda relação, a gente está no mesmo contexto social. Terceira relação, o Joca se apaixona pela sobrinha neta da Dona Carolina. Então, a Curiango é sobrinha neta de Dona Carolina. Quer dizer, é neta do quê? É neta do irmão da Dona Carolina. E mais, qual é a relação que nós temos entre essas duas histórias? Nós temos o quê? Duas personagens que se tornam sem rumo, que se tornam desgraçados. Então, essa mais ou menos essas ideias que você deveria ter colocado na questão de número 9. 10ª questão, ela fala o seguinte, ó, Água Funda tem feições de uma rapsódia, gênero identificado também nas narrativas de Mário de Andrade, principalmente de Macunaíma, e de Guimarães Rosa, em que o romance de Ruth Guimarães se assemelha e no que se diferencia desses dois autores. Veja, não é que você vai ter na FUVEST cobrando conhecimento desses dois, mas é por meio dessa questão, e a gente explicou isso na aula, que a gente chega ao quê? Ao fazer a comparação, eu não quero me preocupar com Mário de Andrade, eu não quero me preocupar com Guimarães Rosa, mas eu quero ver aumentar o meu conhecimento sobre o Água Funda. Né? Então, olha, o que ele pede aqui, em que o romance se assemelha? Veja, como rapsódia, você vai ter o quê? Tanto Guimarães Rosa, quanto Mário de Andrade, quanto a Ruth Guimarães, são autores que estão atentos à cultura popular e extremamente atentos à cultura popular. O que eles vão fazer? Eles vão, na sua composição, eles vão colocar, seja na prosa do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Vereda, Sagarana, seja em Macunaíma, do Mário de Andrade, seja em Água Funda e Ruth Guimarães, você vai ter uma colagem de todo o repertório cultural daquela população para a qual esses três autores estão extremamente atentos, tudo bem? A diferença é que o seguinte, o que eu posso pensar de diferença? O Macunaíma vai fazer um painel de toda a cultura brasileira, enquanto Ruth Guimarães ela foca naquela região caipira. Eu posso até inferir coisas que fazem parte da civilização brasileira, mas o foco dela é pegar aquela cultura, o repertório cultural caipira, tá? E Guimarães? O Guimarães ele vai deixar de lado o aspecto social e vai para um lado de um misticismo religioso universal, o que não é a pegada da Ruth Guimarães. Ela não deixa de lado o aspecto social. Tá? Então essas são as semelhanças e diferenças entre esses três rapsodos. Guimarães Rosa, Mário de Andrade e Ruth Guimarães. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente na resolução das questões referentes ao folheto sobre Água Funda de Ruth Guimarães, obra literária cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Espero que você tenha ido bem nesses exercícios. Se errou um ou outro, tudo bem, é normal, faz parte da aprendizagem errar para a gente calibrar e dominar a matéria. Se tiver mais alguma dúvida, não fique envergonhado, não fica que nem o coitado do Joca diante de Curiango, né? Não tem vergonha, venha conversar comigo, mande uma mensagem, entre em contato comigo e tire a sua dúvida. Muito obrigado. Um beijo e sucesso nessa FUVEST. Tô torcendo por você.